é a bondade, é a vontade de ajudar o outro, é garantir a vida, mas não dá. As pessoas continuam com ódio. Continuam com ódio do Lula, continuam com ódio do Dória, continuam com ódio desse Trump, continuam com ódio sei lá, de qualquer um. Continuam. Eu não entendo quando é que nós vamos entender, se é que isso é para entender, talvez não, que o cosmos nos fez parar para a gente ficar no cantinho do pensamento e pensar no que nós estamos fazendo, sem achar, em princípio, meio e fim, que nós temos a verdade, que toda a solidariedade pertence a nós, que nós somos o máximo, o último, sabe, o último esmiralhar Porque quando é que nós vamos parar? Um vírus tem um tamanho muito menor do que os outros micro-organismos. Podem ser centenas de vezes menores que as bactérias médias. Eu fui dar uma conferida nessa questão de vírus e, sabe, eu digo, o que é isso, né? Ao todo, para cada célula do nosso corpo existem 20 micróbios. Estima-se que existam 100 trilhões de bactérias num corpo humano. Eu vou repetir, 100 trilhões de bactérias num corpicho só. São seres vivos, se movem, comem, crescem, se reproduzem no corpicho. As menores têm 0,1 micrômetros de comprimento, cerca de 500 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano. Assim, tu consegue dimensionar? Nem eu. Vírus, os mais numerosos do planeta. Não, é sensacional, né? Os vírus têm um tamanho muito menor que os outros micro-organismos. Podem ser centenas de vezes menores que as bactérias médias. Eles são as entidades biológicas mais numerosas da Terra. Estima-se, por exemplo, que uma só gota de água do mar possa ter uma só gota de água do mar pode ter 10 milhões de vírus. Uma gota, 10 milhões de vírus. Mas poucos são infecciosos para animais grandes, como é o caso do animal de 2 patas, chamado ser humano. Mais do que isso, muitos vírus são benéficos para o ser humano. Vivem como parasitas nas bactérias, mantendo sob controle o número de bactérias prejudiciais. Nós temos 150 espécies de fungos nos pés. Aí aparece aqui um fungo, né, o Trichophyton rubrum, que é um dos moradores mais conhecidos da nossa pele. Pode causar de pé de atleta ou fungos nas unhas. Estima-se que em cada pé humano vivam cerca de 150 espécies diferentes de fungos, cerca de 60 espécies nas unhas e 40 entre os dedos dos pés. O lugar preferido desse Trichophyton rubrum para viver é o espaço entre o 4º e o 5º dedo do pé. Olha só, onde as condições de pressão, umidade e temperatura são mais altas. Então, para você ficar sabendo, né? Entre o 4º e o 5º dedo do pé, nós temos uma temperatura mais alta do corpo. E fora do corpo, né? As diatomáceas são uma espécie de alga unicelular-chave para a produção de oxigênio na Terra. Então, repito, as diatomáceas são uma espécie de alga unicelular que é chave para a produção do oxigênio, que é vital para nós. Se protege de seus inimigos com uma espécie de casa de cristal que rodeia seu núcleo, como se fosse uma forte armadura de silícia. Algumas diatomáceas têm, inclusive, uma espécie de espinho para aumentar ainda mais a sua proteção. É considerado o animal mais resistente da natureza. Esses são outros, são os tardígrado. Invertebrado microscópio, também conhecido como urso d'água. Os tardígrados, também chamados de ursos d'água por seu aspecto e lentidão dos movimentos, podem sobreviver nas condições mais extremas durante
Anos. Por isso são conhecidos como os animais mais resistentes da natureza. Tem 8 patas, olhos, eu estou vendo aqui as patas, chega a dar um medo na gente. Olhos, nervos, músculos e uma boca como um focinho. Podem sobreviver no vazio do espaço. Podem sobreviver na água fervendo. Podem sobreviver no gelo ou no fundo do mar. Costumam viver em musgos, líquens e samambaias, como em pedras e telhas. Os menores podem medir apenas 0,05 milímetros. Daí nós somos, assim, um mega edifício com uma mega vida impressionante. E umzinho desses está apavorando o mundo todo. Um desses micro. Um apenas. Nós temos 100 trilhões de bactérias num corpo humano. É impressionante aqui. E dá para a gente ficar falando sobre isso um bom tempo. Não como especialista, claro, né? Porque agora todo mundo é infectologista, todo mundo é biólogo, todos nós sabemos muito sobre tudo isso. Mas só para a gente ter uma ideia, né, de que nós estamos falando de alguma coisa, de uma dimensão extraordinária, aonde o todo contém a parte, aonde o que está em cima está embaixo, não tem nada, nenhum momento filosófico mais fantástico do que esse que a gente está vivendo agora. E nós, claro, achamos que somos o último biscoitinho do pacote, né? A gente se acha o máximo. Daí eu sei que a gente vai falar de política daqui a pouco. Nós vamos dizer as bobagens que o Bolsonaro está dizendo para manter todos nós ocupados, enquanto eles estão despejando quase 1.000 famílias, 8.000 famílias lá na área da base de Alcântara. Aquela notícia também postei no nosso Facebook, me irrita assim, ao fundo, no máximo, por causa da segurança nacional, né, que eu acreditava nela, acreditava que os milicos aí, a Marinha, Exército, Aeronáutica, tinham alguma coisa a ver com isso. Mas não tem. Nós não temos mais fronteiras, nós não temos mais bandeira, nós não temos mais... A gente tem ali aí, para constar, né, fazer de conta. Mas não tem mais. Estão tirando um quilombo de quase 100 anos da área de base de Alcântara para entregar aquela base limpa para os Estados Unidos. Está acontecendo enquanto nós estamos ocupados aí com o besteirol do Bolsonaro, que para muita gente é uma espécie de homem de fibra, homem de caráter, que quer mudar e tirar o foro de São Paulo do Brasil, sabe? Pessoas que, eu não sei se... Provavelmente até pode ser que seja eu a doida, né? Não sei. Mas eu sei que a gente vai conversar sobre isso e é o nosso tema preferido, né? Vamos falar sobre isso, claro. Mas eu queria manter aqui, eu fui buscar um material para falar sobre o nosso sistema imunológico, mas de uma maneira assim bem simplesinha, para não ficar, né? Para não confundir muito a nossa cabeça. É um vídeo que ensina, ele é bem interessante. A Khan Academia Brasil, e tem aqui num rapaz chamado Hank, que nos diz sobre a equipe de assassinos ninja mortal que está encarregado de proteger nossos corpos de todos os bandidos que querem nos matar. É muito legal de ouvir. Claro, tem algumas coisas que a gente fica meio assim, mas a base de tudo isso afinal de contas, como é que funciona o nosso sistema imunológico, que é a única arma que nós temos até os médicos e os cientistas descobrirem um medicamento ou uma vacina para combater esse vírus especialmente. Mas até isso acontecer, nós temos dentro de nós algo que é substancialmente forte, capaz, que é realmente ninja, para combater tudo esse tipo de coisa, tudo aquilo que vem que é inimigo, que é o nosso sistema imunológico, que foi criado por Deus, Papai do Céu, para matar. Ele é nascido para matar.
Aí eu vou dividir com as amigas aqui, com os amigos da nossa Rádio Web Manaua, exatamente essa fórmula de conversar sobre o tema que eu achei bem, bem interessante. Biologia se resume a sexo e sobrevivência. A parte do sexo é bem legal, mas a parte da sobrevivência também é fantástica e é algo que eu gosto de fazer todos os dias. Pessoalmente, eu gosto de evitar a morte, não pulo de aviões, não vou para zonas de guerra, não uso heroína. No entanto, eu posso ficar um bom tempo em meio à lama com o meu amigo produtor de bacon, sem me preocupar em morrer. Meu corpo pode combater os micróbios que estão em minhas mãos, no ar, na minha comida, micróbios que podem me matar. Deve ter mais micróbios letais para humanos aqui do que assassinos em todas as prisões do mundo. Mas não precisa se preocupar, já que temos uma tropa de elite no nosso corpo chamado sistema imunológico. Ai, isso chegou perto da minha mão. Já ouviram falar nesses pequenos ninjas? Outros ainda não, mas todos conhecem o resultado do trabalho dos ninjas. A trilha da morte que eles deixam é o push, que é muito nojento. O trabalho desses ninjas é bem pesado. Além de identificar inimigos, eliminam e mantêm um arquivo deles, caso resolvam voltar. Não quero te assustar, mas nós estamos literalmente cobertos de patógenos agora. E realmente não podemos culpá-los por quererem aproveitar nosso calor, energia, nutrientes e suor. Nosso corpo é um parque de diversão para eles, e a maioria desses organismos até ajudam a melhorar o nosso estilo de vida. E existem aqueles que não querem ajudar em nada. Vamos chamar os vírus e organismos de patógenos que querem transformar seu corpo numa fábrica para sua prole. Vamos evitar isso, e fazemos isso de duas formas. Imunidade inata, que responde rapidamente a todos os tipos de patógenos da mesma maneira, mesmo que o seu corpo já tenha entrado em contato com o patógeno antes. Imunidade adquirida ou adaptativa acontece mais devagar, onde o seu corpo deve aprender a lidar com o patógeno antes de matá-lo. Todos os animais possuem um sistema imune inato, até mesmo esponjas, mas somente vertebrados possuem a adquirida. Nós já nascemos com um sistema imune inato. No segundo que você nasce e sai do ambiente estéril de sua mãe e entra no mundo cheio de germes, o sistema inato está te protegendo. O sistema inato não liga para o que ele está matando. Tanto faz se é vírus, bactéria ou fungo. Ele impede que o inimigo entre. Mas se entrou, ele vai sorrateiramente quebrar o seu pescoço como um ninja. A primeira barreira que mantém os inimigos fora é a pele e as membranas mucosas. A pele tem tantas funções excelentes, mantém os organismos no lugar, mas esquecemos que sua função primária é manter as coisas ruins fora. É um pouco oleosa e ácida, e realmente não é algo fácil de penetrar. E você vai ficar mais impressionado agora. O seu trato gastrointestinal é tecnicamente fora do seu corpo. No desenvolvimento do corpo, tudo começa ao redor de um tubo. O interior do tubo é exposto, da mesma forma que a nossa pele, a diferentes tipos de micróbios. O trato digestivo é a linha de frente nessa batalha contra micróbios, e por isso o estômago não faz prisioneiros, especialmente com a produção de ácido. Além da pele, temos membranas mucosas, que são outra barreira de proteção contra micro-organismos. Todas as nossas superfícies internas possuem membranas mucosas, dentro dos nossos pulmões, dentro do seu nariz e outras partes do seu corpo que parecem com o interior da sua boca, suas pálpebras e órgão sexual. Essas membranas mucosas produzem muco, um fluido viscoso. Você já deve ter ouvido falar nisso. Ele captura micro-organismos e ajuda a descartá-los. É por isso que quando ficamos doentes, produzimos muito catarro. A segunda barreira de defesa é a resposta inflamatória. Os chefões aqui são células especializadas do tecido conjuntivo, chamadas de mastócitos, que procuram objetos estranhos e proteínas desconhecidas, liberando moléculas sinalizadoras como histamina quando encontram tais proteínas. Histamina torna seus vasos sanguíneos permeáveis. A área afetada fica inundada por fluidos, e isso resulta em inflamação. Permite que células brancas, aquelas que combatem infecções, ataquem com toda a força o que quer que esteja criando essa situação. E isso é ótimo se tem uma farpa no seu dedo ou um vírus, mas de vez em quando alguma coisa pode entrar que não é perigosa, como pólen, pó ou amendoim. Então seu sistema imune vai desencadear toda a resposta inflamatória, mesmo que não seja necessário. Essa é uma reação alérgica que você conhece: inchaço, vermelhidão, produção de muco e coceira, até mesmo a morte. É por isso que tomamos antihistamínicos, para suprimir os efeitos da histamina, e com isso
isso controlar a inflamação. É por isso também que avisamos as pessoas quando tem amendoim nos biscoitos. Grande parte da atividade do sistema imune é exercida por células brancas ou leucócitos. Os leucócitos são muito legais, principalmente porque têm acesso VIP por todo o corpo, menos o sistema nervoso central. O cérebro e a medula espinhal são áreas de alta segurança. Os leucócitos se movem pelo